Rede Canal 10, Cabo Frio TV, apresenta Olhar Espírita. Olá, amigos. Aqui estamos em mais um programa Olhar Espírita, aqui no Canal 10, Rede Cabo Frio TV. E vamos ter aqui hoje uma outra temática, né, que a gente vai estar abordando hoje, que vai falar de um tema que é um tema espírita. Vamos dizer, um tema espírita, mundo de regeneração. Nós vamos falar sobre o mundo de regeneração. E aí, para falar sobre esse tema, nós estamos aqui com a Tatiana Simões, nossa companheira de bancada, que veio aqui trazer um pouco do seu conhecimento aqui para nos ajudar a esclarecer a respeito disso, falarmos a respeito do mundo de regeneração, né? Nós precisamos compreender isso mais claramente, mas justamente estudando alguns conceitos colocados no Livro dos Espíritos por Allan Kardec, né? Nos trazendo uma série de informações a respeito dos mundos habitados, né, em todo o universo. E aí, para podermos dar início ao nosso trabalho, como é de hábito, vamos fazer a nossa prece inicial. Eu vou pedir para a Tatiana, então, fazer a prece para a gente poder dar início ao nosso trabalho. Então vamos lá, elevando o nosso pensamento a Deus. Bondoso Mestre Jesus, agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui hoje para falar sobre o Teu Evangelho, o Evangelho do amor, o Evangelho da cura, da paz interior, do progresso moral. Permita, Senhor, que possamos ser amparados e intuídos pelos bons espíritos, pelos nossos guias espirituais, e que seja este, Senhor, um programa que toque os corações daqueles que buscam o entendimento da sua existência nesse momento. Que a Tua paz nos envolva, que assim seja. Então é isso. Obrigado, Tatiana, pela prece. O assunto, né, mundo de regeneração, né? A gente falou com relação aos mundos, existe uma classificação de mundos que está lá no Livro dos Espíritos. E aí, vamos sim, para a gente poder iniciar o nosso bate-papo aqui, esclarecer esse conteúdo, né, a respeito dessa classificação de mundos que está lá nesse livro, que faz parte do Pentateuco da doutrina espírita, dos 5 livros da doutrina espírita principais, né, que fundamentaram, dão os fundamentos da doutrina espírita, e esse especificamente o Livro dos Espíritos, que vem nos falar sobre essa questão da classificação. Como é que é? Existe essa classificação, então, né, Tatiana? E quais são, digamos, os mundos segundo o Espiritismo? Como que eles são classificados? Para a gente entender a classificação dos mundos, é importante a gente entender que os mundos, eles são preparados para os diversos tipos de estágio de espírito em evolução. Uhum. Então, a gente precisa compreender que para chegarmos até aqui hoje, nós atravessamos alguns reinos. Então, a gente atravessou o reino mineral, vegetal, animal, e conforme nós chegamos a um determinado grau de evolução, nós passamos para o reino hominal. E a partir desse momento que nós nos tornamos espíritos, até o reino animal nós éramos princípio inteligente. Quando Deus nos permite alcançarmos o mundo o grau, né? O grau de espírito, nós somos criados simples e ignorantes. E a partir desse momento... Todos em parte de igualdade, né? Isso que é todos iguais. Não existe diferença. Nós somos criados Deus todos... não cria, esse aqui vai ser um anjo para me servir, isso. Esse aqui não vai... Não existe isso. Isso é interessante a gente todos ressaltar. nós, com as mesmas condições... Quando entramos no reino nominal, passamos a ser um espírito simples e ignorante. E através das nossas escolhas, nós vamos evoluindo. Mas e aí? Se nós somos espíritos simples e ignorantes,
nós ainda não temos o conhecimento suficiente para fazer as nossas escolhas. Então, é como uma criança que está começando a se desenvolver. Para onde ela vai? Ela vai direto para o 2º grau, o colegial, ou ela vai primeiro para aquele estágio inicial? Ela vai para o estágio inicial para compreender o que para ser alfabetizada, ver, trabalhar a parte sensorial e tudo mais, para ela começar a se desenvolver. Assim somos nós enquanto espíritos. Nós precisamos começar a nossa jornada enquanto espíritos em um mundo que esteja preparado para nos receber. E aí nós começamos a nossa evolução em mundos primitivos. Então existe uma condição anterior pela qual nós já passamos. Então, sim, né? Com certeza. Hoje, a gente está na 2ª escala nós dos mundos. estamos na 2ª escala, que é um mundo de provas e expiações. E o que significa isso? Estar no mundo de provas e expiações significa que nós já superamos algumas más tendências primitivas, instintivas que nós tínhamos. Que, digamos assim, o mundo primitivo e o espírito nas suas primeiras encarnações, ele ainda está muito vinculado, está muito animalizado ainda nos seus instintos, né? No mundo primitivo o que predomina é a força, né? Então, assim, é um predominando sobre o outro pela força. Só que o objetivo de Deus, quando nos criou, é de nos tornarmos espíritos crísticos. E um espírito crístico, ele domina pela moral. Então, nós precisamos ir evoluindo até alcançarmos esse estágio de espírito crístico. O que significa estar no mundo de provas e expiações? Significa que o mal ainda é maior do que o bem. Mas ele existe na nossa realidade, no nosso cotidiano, não é para nos tentar, não é para a gente cair em tentação e errar. Poxa, por que Deus me permite passar por isso? Não. Nós temos que estar diante do mal para recusarmos a ele. E conforme nós temos essa constância de negativa ao mal, a essa influência do mal, nós vamos nos preparando para o próximo estágio, que é um mundo de regeneração. Ou seja, a nossa persistência, né? Porque você falou da criação do espírito. O espírito tem 3 atributos fundamentais, né? Que o espírito tem. É o raciocínio, a capacidade de raciocinar. Sim. Pela força do pensamento, né? Ele raciocina. Ele faz as suas escolhas livremente, ou seja, ele tem livre-arbítrio, que é diferente do animal. O animal não tem livre-arbítrio, porque ele é orientado pelos instintos. Por isso que o culpado, em relação a qualquer coisa que o animal venha a fazer, não é o animal, é o seu próprio dono. Sim, ele que vai ser imputado de responsabilidades. A lei civil até coloca assim, né? Sim, sim. Se ele causar alguma lesão a alguém, alguma coisa, quem vai responder é o dono. Sempre. Porque ele, na verdade, não tem livre-arbítrio. O animal não tem. Porque quando a gente tem livre-arbítrio e faz as escolhas, nós temos a consequência que é a responsabilidade pelos nossos atos. Exatamente. Então, esses 3 atributos, e esse moral, né? Esse atributo moral do espírito, sim. Que você ter capacidade de pensar, ótimo. Você ter livre-arbítrio, beleza. Mas e depois? Qual o resultado disso? Aí vem a questão da responsabilidade, que é, digamos, o aspecto moral dessa questão. Sim. Né? E você sabe que tem uma coisa que é interessante, que eu já ouvi gente falando assim, livre-arbítrio meu, eu escolho o que eu quiser, eu faço o que eu quiser. Esse entendimento está completamente equivocado. A gente tem a opção, a gente pode escolher? Pode. Mas existe uma coisa chamada consequência. Então, na verdade, a gente não tem esse livre-arbítrio da forma como a gente entende. Na verdade, eu posso escolher o caminho do mal e o caminho do bem. Mas se eu escolher o caminho do mal, eu vou estacionar, eu vou parar. Não existe involução, né? A gente não retrograda. A gente só avança, mas a gente estaciona. Então, para nós para sermos conduzidos ao mundo de regeneração, para reencarnarmos no mundo de regeneração, a nossa vibração, a nossa moral precisa estar condizente àquele
planeta, aquele mundo de regeneração. Que o mundo ele foi criado para que o homem possa evoluir. Os mundos foram criados, para que o espírito possa habitar e evoluir, cumprir a sua evolução. Só que o mundo também está evoluindo. Então, quando agora a gente está aí com um filme, né, Nosso Lar, que vem essa mensagem... Nosso Lar 2. Nosso Lar 2, né, que vem falando, olha, mundo de regeneração, olha, está vindo um mundo de regeneração. O que é mundo de regeneração? É um mundo onde o espírito encontra um pouco de descanso para se fortalecer e continuar a sua jornada evolutiva. Então é onde o mal vai existir, mas numa proporção bem inferior. Porque aqueles que encontraram a vibração, que tiveram a moral mais polida, eles vão estar compreendendo que é importante amar o próximo, é importante olhar para o próximo com fraternidade, querer que todos evoluam, que todos cresçam. A tentativa não vai ser de crescer sozinho, vai ser de querer crescer em grupo. O pensamento é completamente diferente. E aquele que pensa assim, então já estou pronto, pode me levar porque eu já penso assim. Desculpa, mas o orgulho freou e botou um pezinho de chumbo para deixar preso aqui. Porque a gente fala na regeneração, até a própria doutrina nos esclarece isso também, de certa forma, o bem e o mal estarão em par de igualdade. Não é exatamente, digamos, que o bem está prevalecendo ainda. Ainda não é exatamente isso. É um caminho. Mas já estamos num caminho em que hoje a gente vê o mal prevalecendo. Exatamente. Em muitas situações, em muitas instâncias. Até nas governanças planetárias, a gente vê ainda muito presente uma percepção muito egoísta, muito excludente, né? Muito marcada por uma questão assim, de uma vinculação de poder, de um desejo de sustentação de poder sobre as massas. Dominação, de dominação sobre as massas. Então ainda existe. Isso é uma marca ainda muito presente no homem. E nesse mundo. Né? Sim. Então, quer dizer, nós estamos ainda num curso de aprendizados, de experiências, porque nós estamos aqui experimentando muitas e muitas experiências que vão nos fazer desenvolver sentimentos outros, entendimentos outros, aclaramentos que vão nos propiciar uma percepção da existência num outro nível, num outro patamar. E, consequentemente, nos alinharmos, né, de uma forma mais balizada, mais bem assente, né, em relação àqueles propósitos que devem direcionar a nossa vida para o bem, para a elevação, para as boas realizações e aquelas que estão, digamos, alinhadas e que refletem a vontade do nosso Criador em relação a nós, que é um processo gradual, gradativo. Então, o mundo de regeneração seria o terceiro mundo. Aí existe um outro mundo à frente da regeneração? Como é que é isso? Tem. Eu acho que a gente está um pouquinho distante, mas a gente vai chegar lá, né? Essa aqui é a esperança, que a gente tem que ter a fé, que a gente foi criado para isso. Então a gente vai encontrar aí, depois de regeneração, tem os mundos felizes, né? É aquele onde realmente o bem reina. Isso. Né? Aí o bem ali o pensamento é o bem, o tempo todo. Mas ainda não é o estágio final. Não é o estágio final, exato. Não. Mas é um mundo em que nós, enquanto espíritos, ficaremos assim muito felizes. Por isso, mundos felizes, né? Eu acho que esse mundo feliz, assim, pode até ter o mal. O mal pode até estar presente, mas ele vai estar em recuperação. Ele vai estar num processo ainda ali de recuperação. Ele já vai estar matriculado, né, e internado num processo de refazimento, que não vai ter como. Ele já está ali para se transformar. Exatamente. Né, completamente. Porque nós ainda temos até nesse plano ainda de provas e expiações, nós já vamos formando propósitos de melhoria. Né? Entretanto, o que acontece com a gente? A gente oscila muito. Né? O problema todo é esse. A gente tem nós não conseguimos sustentar ainda aquela linearidade de pensamento, aquela linearidade de propósitos, de vontade firme. A gente não tem isso ainda desenvolvido ao ponto de realmente propiciar
aqueles ganhos que a gente poderia ter efetivos, né? Sim. Que dentro daquela nossa programação para essa existência. Que a gente vem para cá com certo planejamento, em linhas gerais, mas com certo planejamento. Que a gente chama, às vezes, de destino. Não é bem destino, porque não é aquele negócio estava escrito, não é bem assim, né? Existem algumas linhas, algumas diretrizes que estão ali, que definem mais ou menos o que você veio fazer aqui e o que você precisa realizar nesse trânsito, nessa encarnação. Né? É por isso que a gente fala que é programação reencarnatória. Programação, né? Reencarnatória. Que às vezes ela se altera, Sim. pode até se alterar. Sim. Né? Às vezes pode complicar mais a coisa ou pode até simplificar. Né? Tudo depende do caminho que a gente escolher, né? Ao livre-arbítrio. Usar o livre-arbítrio. Que vai trabalhando a nosso favor ou, às vezes, contra esses interesses maiores da nossa vida. Né? Sim. E o mundo de regeneração, aí que está o detalhe. Né? Como é que vai surgir esse mundo de regeneração? Porque a gente sabe que o nosso plano hoje está complicado. Isso aqui é essa prova de expiações, né? O nosso mundo aqui, o planeta Terra, está vivendo um turbilhão. Você vê que a coisa está muito movimentada, né? Está um reboliço danado no mundo inteiro, né? Isso são sinais? Mas é para isso mesmo. São sinais, isso? Sim, sim. Isso aí tem que acontecer. O mal, ele precisa chocar a gente, nos impactar, para a gente olhar e falar assim, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para a minha vida. Então, o mal, ele tem que fazer barulho, para a gente chamar a nossa atenção, a gente olhar e falar assim, não, isso não me interessa. Porque a partir do momento que a gente se nega ao mal, a gente começa a se encaminhar para o bem, para um mundo de regeneração. É isso. Então vamos a um break e voltamos já já, amigos. Então, aí que está, né? Esse mundo de regeneração. Como é que ele vai surgir? Como é que ele vai acontecer, né? A gente, retomando aqui, né, amigos, o nosso debate, a gente está vendo aqui, estamos conversando sobre o mundo de regeneração. Mas como é que esse mundo de regeneração, quer dizer, como é que a Terra, hoje, planeta de provas e expiações, que é o nosso caso que a gente está vivendo, né? A gente pode falar daqui, outras situações dessas transformações, a gente pode saber por notícia dos espíritos, né? Que possa ter acontecido em outros planetas, em outras moradas do Senhor, né? Que a casa do meu pai tem muitas moradas. Jesus falou isso, né? A casa do meu pai tem muitas moradas. Então, esses mundos todos são esferas de evolução, são campos de evolução que foram em oportunidades dadas pelo nosso Criador. Então, o nosso plano aqui, o mundo de provas e expiações, como é que vai ser essa transformação? Né? Como é que ela vai se dar? Isso vai, de repente, pronto, a partir daqui é regeneração? Não. Como é que? Não é assim. Na verdade, né? ela já está se dando. Já vem acontecendo. Desde né? que o planeta ele foi formado e que Jesus assumiu como governador do nosso planeta, o planeta começou a evoluir. E aqueles que foram habitando desde o início, a Terra, o planeta Terra, ele foi acompanhando as vibrações daqueles que habitam o planeta. Então, assim, nós temos duas formas de alcançarmos o mundo de regeneração. A gente, enquanto espírito, pode, se a Terra, se nós alcançarmos essa capacidade
esse merecimento de nos tornarmos espíritos de mundo de regeneração, se a Terra ainda não estiver nesta vibração de mundo de regeneração, nós vamos reencarnar num mundo que seja específico para espíritos de mundo de regeneração. Mas, se a Terra evoluir de tal forma que a maioria daqueles que habitam o planeta já estão com essa qualificação moral para habitar um mundo de regeneração, aqueles que não têm essa condição vão desencarnar e que persistiram no erro, na maldade, nos sentimentos ruins e densos, terão que reencarnar em mundos de provas e expiações, que talvez não seja a Terra, porque ela já tenha alcançado o mundo de regeneração. Então a gente percebe que a questão do mundo de regeneração, ele não é uma situação que vai se dar externa, ela vai se dar internamente, porque nós precisamos formar o mundo de regeneração dentro da gente. Sim. O nosso mundo íntimo é que precisa se transformar, é que precisa se regenerar, né? Então é esse esforço que Jesus veio apontar para a gente, no sentido da gente estar trabalhando constantemente nesse nosso alinhamento com o bem, nesse nosso propósito de amor ao próximo, né? É todo um trabalho que a gente precisa estar desenvolvendo, trabalhando, no sentido da gente fazer essa transformação, essa regeneração. Sim. Porque recalcitramos em muitas e muitas existências, nós não demos bola para nada disso. Nós estivemos distantes, mas muito distantes mesmo, de toda e qualquer questão de ordem religiosa ou de apelos filosóficos que pudessem ter orientações ou ter diretrizes que a gente tivesse abraçado com fervor, com sinceridade, com honestidade, tivesse aceito. Nós ainda estamos distantes disso, estivemos muito distantes disso. E nessa encarnação, enfim, o Pai Celestial, por misericórdia e bondade, nos deu ensejo conhecer a doutrina espírita, nos deu ensejo a termos o Evangelho, acesso. Bem, acesso ele nos deu, mas era um livro distante, era um livro empoeirado que nós não abríamos, mal folheávamos, né? Algumas vezes até talvez tenhamos comparecido aos templos religiosos, mas de uma forma apenas formal, né? Cumprindo apenas um detalhe de ordem social, só porque você não ficasse excluído da sociedade, ou que você não fosse olhado com estranheza. Né? Então, quer dizer, nós hoje nós temos compromisso, nós temos uma ideia do compromisso que é ser fiel a Deus, ter fidelidade a esses princípios. Ter fidelidade é muito mais do que apenas acreditar, é muito mais do que apenas crer, é, sobretudo, a gente ter compromisso com aquilo que a gente crê. E ter compromisso é o esforço que a gente precisa fazer, porque a gente não consegue cumprir isso completamente, né? A gente não consegue cumprir ainda. A gente Os ainda desafios sofre. são grandes. As influências são grandes, tanto influências ainda das nossas imperfeições, né, pessoais, espirituais, né? E a vontade que é fraca, né? E a vontade fraca, A exatamente. vontade. Ainda temos essa... A vontade é fraca e a semente, né? A fé não é do tamanho nem da semente de grão de mostarda ainda. Mas aí, o que a gente pode considerar? Como é que vai se dar essa questão? O que é a transição planetária? Que a gente fala em transição planetária nesse processo todo, né? E no Espiritismo, né? Isso é um conceito que fala de mudanças. Mas essas mudanças, elas são só dentro das criaturas? Ou será que as instituições humanas vão ter que mudar também? Ou elas vão gradativamente ser mudadas, ser alteradas? Tudo está em movimento, tudo está em evolução. E tudo que envolve a condição do espírito, quando reencarna, ela tem que continuar evoluindo. Então, assim, se a maioria dos espíritos que estão habitando aquele planeta, eles estão alcançando uma evolução moral, tudo à sua volta começa a se modificar. Exatamente para que a graduação seja alcançada. A coisa, essa transição,
ela não vai se dar de pronto, então é realmente uma coisa gradativa e lenta, né? Desde que o demorado, mundo, né? desde que o planeta foi criado, ele está no estágio. Então, assim, eu me lembro que eu falei uma vez, hoje não, mas quando eu era pequenininha, que minha mãe ia fazer paçoca, a gente tinha que comprar o milho, o amendoim. O amendoim vinha cru com aquela casquinha rosa, né? Hoje não, hoje a gente compra um amendoim já torrado, já está pronto para fazer a paçoca. E aí, sabe como é que fazia antigamente? A gente tinha que pegar o amendoim, tinha que torrar o amendoim, não deixar queimar. Aí depois a gente botava numa peneira e para descascar o amendoim, a gente tinha que sacudir e às vezes a gente soprava. E aquela casca, que era leve, que não servia, ela era eliminada. Da mesma forma, é a gente num mundo de evolução. A gente tem esse saculejo no mundo, essas coisas que vêm à tona, essas coisas que nos impactam, essas coisas assim, nossa, mas como fulano é mal, como existe maldade no mundo, mas não é para a gente ficar perplexo. Gente, isso é a casca do amendoim que está sendo eliminado. Porque a essência é que vai ficar. E qual é a essência? Do espírito que faz as boas escolhas, que consegue, mesmo diante de tantas adversidades, escolher praticar o bem. Mesmo diante das dificuldades, olhar para o próximo com amor, com carinho, com atenção. É a essência. É o amendoim que está ficando para poder fazer a paçoca. É interessante isso, porque a gente vê o próprio Chico Xavier nos falou muito a respeito de um processo que ele teve com o mentor dele, né? O mentor dele falou para ele que ele só tinha 3 coisas que ele tinha que fazer, né? Para poder prosseguir o trabalho dele que ele ia fazer. Então, quais são as 3 coisas que eu tenho que fazer? Disciplina, disciplina, disciplina. Quer dizer, ele falou disciplina 3 vezes. Sim. Então, na verdade, eu acho que isso aí coloca até, eu acho que Chico é realmente uma pessoa ímpar nesse aspecto, né? Porque ele se posicionou na sua vida a um processo de disciplina absurdo, né? É a tal ponto que assim, a história, a biografia dele, né, conta até que ele não se levantava daquela mesa lá dos atendimentos que ele fazia, nas cartas e cartas e cartas que ele, consoladoras para as mães que o procuravam lá em Uberaba, né, e que ele ficava ali a noite inteira, a madrugada inteira. Ele não se levantava nem para ir ao banheiro. Aquilo ali era uma coisa que eu acho que a espiritualidade, sei lá, auxiliava aí para que isso pudesse acontecer. Sim. Né? E às vezes todas que ele doente, com problemas de saúde, e ainda assim, né, ele ia e fazia questão de ir a qualquer preço. Então, quer dizer, são exemplificações que ele nos passou, né, desse esforço de alinhamento. Então, nós que aí estamos ainda tateando, vamos dizer, essas questões, desses conceitos, né, que são hoje luz na nossa vida, né, que hoje dão direções maravilhosas para a nossa vida, mas que a gente faz, que nem Paulo falou, né, uma vez, né? Nem todo bem, aquele bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Todo mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E todo bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Então, isso aí retrata bem esse dilema, essa dificuldade que todos temos, né, nesse processo, nessa transição, nesse encaminhamento de melhoria, que precisa acontecer primeiro dentro da gente. Sim. Né? Sim. Por isso, a vinda de Jesus 2000 anos atrás, trazendo os fundamentos que ele trouxe, que mudou completamente, digamos, a visão que era do Pai que punia, do Pai Celestial que castigava, para o Pai que ama, o Pai Celestial que nos ama, né? E nos ama para demonstrar que é pela via do amor, não é pela via da dor, não precisa ser pela dor. Jamais. Entretanto, ainda a evolução, o muitas mau vezes, uso do livre-arbítrio faz gerar justamente o encaminhamento, o processo doloroso, como um processo
digamos, compulsório, que você não tem como escapar muitas vezes. Sim. Né? Que você não é mais opcional. Hoje você tem a opção de fazer o bem, de tomar resoluções, de fazer o bem. Aproveita, aproveita para que a vida não as forças, né, que agem no sentido da gente evoluir, da gente crescer, elas não se engendrem de uma tal forma em que a gente fique enquadrado num processo doloroso para aprender. A gente tem que ser constrangido. E você sabe que isso está muito ligado à ciência e consciência. As pessoas acham assim, as pessoas mais esclarecidas vão evoluir mais rápido. Não. As pessoas mais esclarecidas, elas podem até ter mais ciência. Elas podem ter o conhecimento chegando até elas, mas não obrigatoriamente tomar consciência. Às vezes um espírito reencarnou num corpo físico com uma vida muito difícil, uma vida de precariedades materiais, e, no entanto, se torna vai evoluindo, e só boas atitudes, só boas ações, só boas escolhas. Ele tinha tudo para dar errado na vida, mas ele foi fazendo as boas escolhas, e ele tomou consciência, enquanto espírito, das suas atitudes com relação ao outro. Né? Então, a gente não deve nunca, jamais, em tempo algum, achar que o fato de a pessoa ter mais conhecimento, eu já li livro tal, isso não quer dizer nada. E a maior prova disso é aquelas fotos que vêm atrás do maço de cigarro, aquelas fotos horrorosas, que a gente vê corpos sofridos, de escolhas ruins, e as pessoas continuam comprando cigarro. Porque com a foto, elas tomaram ciência do que aquele mal pode lhe causar, mas elas não tomaram consciência de se negar a colocar aquele mal dentro dela. É essa a diferença entre ciência e consciência. De consciência, né? Porque a questão da nossa evolução também, nessa questão da evolução, para a gente alcançar as melhores escolhas, a gente precisa de alcançar um patamar do discernimento. Você Sim. aprender a discernir. E o discernir é você ter uma condição de avaliar melhor essa qualificação daquilo que você tem como opção de escolha. Esse discernimento. Mas esse discernimento, digamos assim, com um desenvolvimento e com uma projeção de melhoria moral, de você estar no campo de alcançar condições melhores. Sim. Né? Porque muitas vezes carece a capacidade de fazer o discernimento. Sim. Nós ainda somos falhos nisso. Somos. Né? Somos falhos na questão de discernir até entre bem e mal. Mas o fato de nós sermos falhos não pode ser usado como justificativa. Sim. Tem que ser um fato de tomarmos ciência e sermos conscientes. Pode acontecer de eu errar, mas é por eu poder errar que eu preciso buscar acertar. É isso. Então, vamos então para mais um break dos nossos comerciais, né? Tá bom? De volta então, amigos, estamos prosseguindo esse nosso tema, falando sobre o mundo de regeneração, né? Esse nosso planeta que hoje, pelo enquadramento na escala de mundos
que foi feita na doutrina espírita, dentro do Livro dos Espíritos, nós estamos aqui, o nosso planeta Terra é um mundo de provas e expiações, que está vivendo, nós estamos vivenciando um processo de transformação, porque nós estamos em plena transição planetária. O nosso planeta está em processo, digamos assim, em várias situações desses acontecimentos, assim, a nível mundial, né, que é de uma abrangência assim, global, não estão acontecendo à toa. Eles estão relacionados com todo um processo de transformação que está acontecendo e que tende, digamos, a se intensificar. Ao longo do tempo, isso vai se intensificar, em todos os níveis, visando justamente esse encaminhamento inevitável de evolução do nosso planeta para as condições de um plano regenerado, de um plano de regeneração, em que o mal não se sobreponha tanto ao bem quanto na condição atual desse nosso planeta, como nós estamos vivendo. Precisamos entender isso, né? Como serão como que isso vai se dar a nível mundial, é uma coisa que a gente também não tem muitas condições para falar, né? Como isso vai acontecer. Mas nós podemos, digamos, trabalhar num nível, assim, em escala menor, no nível pessoal, no nível das pequenas coletividades, né? A gente pode pontuar que a gente está num processo de aproximação com alguns conceitos que estão colocados e agora muito disseminados, né, pela divulgação através das mídias. Hoje as mídias propiciam um campo de conhecimento, de aquisição de conhecimento vastíssimo, né, numa proporção jamais vista na humanidade, né? Hoje você tem na palma da mão uma biblioteca inteira, né? Você tem um acesso a inúmeras informações, muita coisa que não presta, né? Que aí você tem que ter o discernimento que a gente estava falando ainda há pouco, para você tirar, extrair daquilo, aquilo que é essencial, aquilo que é válido, aquilo que é positivo, no sentido de contribuir nesse processo, ainda que nível pessoal, é o cumprimento do que nós estamos fazendo aqui. Nós viemos aqui com esse objetivo, de galgar condições melhores para o eu espírito. E esse processo passa pelo nosso compromisso também de fazer algo em prol do próximo, em favor do próximo, como Jesus nos apontou tanto esse compromisso com o nosso próximo, né? De amar ao próximo, de amor ao próximo. Então, esse processo envolve o desenvolvimento da nossa espiritualidade. Desenvolver espiritualidade, né, Tatiana? Será que as pessoas têm consciência do que seja exatamente espiritualidade? Será que não seria interessante a gente falar um pouco sobre isso? Porque nós falamos de mundo de regeneração, parece um mundo físico, né? Mas quando a gente fala de mundo de regeneração no âmbito da espiritualidade, a gente está entrando numa outra dimensão, digamos, numa percepção em outro nível. Sim, né? Uma percepção a nível de mundo espiritual. De mundo espiritual. Exatamente. Né? Então a gente vê, você falou do Nosso Lar, do filme Nosso Sim. Lar 2, né? O Nosso Lar 1 talvez esteja mais na memória das pessoas do que o Nosso Lar 2, que é recente, né? Foi lançado agora. Então o Nosso Lar 1, ele nos mostrou de um livro baseado na primeira obra do livro, na primeira obra de André Luiz, né? Sim. Na série da Vida no Mundo Espiritual. Então, o primeiro dessa série é o livro Nosso Lar, que foi assim, uma coisa estrondosa, que até a própria federação demorou até a fazer a publicação, porque trazia uma série de informações, né? aeróbos, não sei o quê, né? Um monte de coisa ali, e ficou uma coisa meio ficcional demais, parecia ser ficcional para a época que foi escrito, né? Na década de 30, final da década de 30, né? Sim. Então, que isso foi apresentado. Então, foi na época da guerra, praticamente em plena guerra, Segunda Guerra Mundial. Então, nesse livro, ele nos apresenta o mundo espiritual. Aquele mundo lá, do nosso lar, é um mundo de regeneração? Será que aquele mundo ele tinha elementos que a gente podia, talvez, apontar como um mundo de regeneração?
Na verdade, ali são colônias espirituais. Isso aí que eu estou botando de propósito a pergunta. Né? São colônias espirituais. E o que são as colônias espirituais? São lugares situados numa dimensão diferente da que nós estamos vivendo agora, para receber os espíritos que desencarnaram e que precisam do auxílio e buscaram esse auxílio. Porque só adentram as colônias espirituais aqueles espíritos que se redimem, aqueles que pedem perdão e aqueles que pedem auxílio. Porque aqueles que desencarnam e continuam revoltados, estes não conseguem adentrar as colônias espirituais. A gente vê que o próprio André Luiz, só depois que ele... De muito tempo, ele ficou 8 anos, equivalente a 8 anos terrestres aqui, lá no umbral, né, da espiritualidade inferior, né? E ele sofrendo lá horrores, e ele então chegou um momento que ele... Não é possível. Existe, e aí ele pediu auxílio. Tem alguma coisa a mais, não é possível. Né? A cabeça dele não conseguia conceber aquela permanência naquela situação. E então ele faz a rogativa. Sim. Quando ele faz a rogativa, você vê a diferença que faz a prece. A eficácia da prece. A eficácia da prece. E o quanto que é importante a gente ter esse momento orante, esse momento de oração na nossa vida, porque é um momento dessa conexão com o alto, né? É um momento talvez da gente estar em contato com esse mundo de regeneração, estar em contato com esse mundo que a gente projeta e gostaria, constituindo esse mundo dentro da gente. Né? Então a gente, pela via da oração sincera, da oração sentida, né, da oração feita com fervor, a gente consegue essa conexão com esses níveis mais elevados de pensamento, né, que vão, sem dúvida, trazer para a gente refrigério, harmonia, né, uma sensação doce, de paz, de serenidade, não é verdade? O que bloqueia muito, que eu percebo, muitas pessoas têm esse bloqueio, e eu, assim que eu comecei a ter contato com a doutrina espírita, também tive esse bloqueio, é que a gente traz raízes daquelas preces que já estão escritas. Então a gente acha que fazer prece é decorar qualquer que seja a prece. E, na verdade, a prece que sai do nosso coração, do nosso sentimento mais profundo, essa é que é ouvida. É essa que muitos espíritos falam, chegou uma luz aqui no céu de uma fé, de uma prece verdadeira, que saiu do coração. São pontos de luz que se conectam com o mais alto, exatamente porque nós conseguimos falar do nosso sentimento, daquilo que está nos doendo, e rogar a Deus. E às vezes a gente acha que tem que ter palavras bonitas, como os fariseus que eram pagos para fazerem preces elegantes, com palavras. Aí ficava todo mundo olhando, nossa, quando que eu vou poder fazer uma prece dessa, né? E na verdade, é uma conversa. É como eu estar falando aqui com você, eu imaginar que Jesus está aqui comigo. E eu falo com ele, Jesus, me ajuda nesse momento, ilumina minha mente, permita que meu guia espiritual possa me intuir para eu conseguir compreender qual a solução. E aí, quando a gente na evangelização começa a falar isso com os jovens, porque assim, a gente faz sempre isso, inicia com a prece, termina com a prece. Aí a gente fala para eles assim, quem vai fazer a prece? Aí fica cri, 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 eles não querem fazer, né? E conforme a gente vai explicando, então é isso? Eu falei, é o seu sentimento, é aquilo que... Jesus é amigo, mas é aquele amigo que a gente não consegue encontrar aqui entre nós. É aquele amigo de amor profundo. Então, quando a gente começa a compreender isso e se conectar com os pensamentos mais elevados e buscar através da eficácia da prece, nossa, a gente é bem intuído, a nossa vibração, as coisas à nossa volta começam a se modificar. Você às vezes até espera, eu acho que isso aí vai dar errado. Aí quando o negócio dá certo, nossa, não é que deu certo? Porque você está buscando boas afinidades com espíritos mais elevados, com bons espíritos.
Né? O trabalho, a gente citou o nosso lar, a gente vê que os espíritos que trabalham no nosso lar, que estão mencionados na obra, né, são espíritos que estão num patamar de evolução, Sim. de nível espiritual mais elevado. Sim. Né? Eles estão em condições, assim, talvez até intimamente, como a gente estava falando aqui, eles estejam realmente numa condição regenerada. Sim. Ou talvez até superior, talvez, né? Numa condição até. Mas veja bem, é isso que é um ponto que eu gostaria de falar. Esse fato, digamos, de mundos, que a gente viu essa escala de mundos, não é uma coisa assim, digamos, existem as separações e a inviabilidade, por exemplo, de alguém que está no mundo primitivo vir aqui para o mundo de provas e expiações direto. Não tem. Não tem como. Como não tem a nossa condição de passar para o mundo de regeneração direto. Não existe esse processo. Mas o processo inverso, ele existe sim. Aqueles que já alcançaram níveis espirituais mais elevados, eles estão em condições de vir, e na verdade é o papel deles. Sim. Porque, veja bem, missão. Ora e labora. Né? Se a gente trabalha, trabalha no rumo e no caminho da elevação, para a gente se regenerar, para a gente se melhorar, não é única e exclusivamente para atender os nossos anseios de elevação, mas, sobretudo, de nos capacitarmos para o trabalho de harmonização e de caridade espiritual para aqueles que estão abaixo, para aqueles que ainda não alcançaram as condições de evolução. É por isso que dizem que a fé sem obra é nula. Né? Não adianta eu achar... A carta de Tiago. Né? Que eu quero melhorar, eu preciso melhorar, eu vou ser uma boa pessoa, mas eu quero ser uma pessoa só para mim, eu só quero as coisas boas para mim. Você não está entendendo. Você tem que trabalhar no bem, e trabalhar no bem significa trabalhar para o próximo. Não foi à toa que Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu tenho que me amar? Tenho, mas eu não tenho que me idolatrar. Eu tenho que me amar para poder amar o meu próximo e transbordar amor para o meu próximo. E isso, você estava até falando assim, mas e aí, como é que vai ser? As colônias espirituais, elas vão continuar existindo em outros mundos, no mundo de regeneração, mas vai ser adequada a receber aqueles espíritos que desencarnaram de um mundo de regeneração. Então, tudo está conectado em vibrações relacionadas à moral do espírito, entendeu? E não é a moral assim, porque eu sou uma pessoa séria, eu sou uma pessoa de moral elevada. Não. Entendi. É a moral mesmo do espírito, daquele que não sucumbe ao mal. É isso. Bem, eu vou te pedir, Tatiana, agora para você fazer suas considerações finais sobre o tema que a gente falou, né, que a gente conversou, para a gente poder encerrar nosso encontro aqui. Tá ótimo. Bom, queria deixar aos amigos que hoje nos assistiram o nosso agradecimento por terem estado aqui conosco, dizer que nós estamos sim nos encaminhando para esse mundo de regeneração e que a nossa preocupação não tem que ser de temor, tem que ser de alegria e principalmente da busca incessante pela prática do bem. Que todos vocês sejam abençoados, que a casa de vocês soe boas vibrações, que consigam buscar próximo a vocês aí uma casa espírita, caso queiram compreender melhor, para frequentar os estudos e acompanharem a gente aqui no programa. Muito obrigada. Bem, companheiros, esse zap que está aqui embaixo, tá? Esse telefone é o zap do contato aqui com o nosso programa, o programa Olhar Espírita, que desejamos que vocês possam propiciar para a gente, ou sugerindo outros temas para a gente abordar aqui, e também dúvidas, o que vocês desejarem, estamos prontos aí a responder, tá? Vamos então, amigos, agora fazer a nossa prece final. Pai de bondade e misericórdia, Jesus amado Mestre, irmão querido, agradecemos pela oportunidade desse encontro, no esclarecimento a respeito do mundo de regeneração e desses compromissos que todos temos de trabalhar a nossa evolução, a nossa melhoria moral, nos orientando
pela moral do Evangelho, pelas orientações benditas legadas por nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos nos orientar nas nossas ações aqui, na existência terrena, na oportunidade que nos foi dada, pela misericórdia do nosso Pai. Assim seja. Então, amigos, até o próximo Olhar Espírita.